você está comigo aqui no Mentoria Ser e Interpretação e nós vamos aprender um pouco mais hoje, vamos ter mais um momento juntos, mas eu quero te convidar antes a dar o seu like. O seu like é muito importante, eu peço o seu like, eu peço também que compartilhe o conteúdo e que nos ajude a crescer cada vez mais e principalmente comente, faça seu comentário. Quer ter aula comigo? Quer ter mentoria, orientação comigo? Venha, entre em contato com o número que já está aí na tela, o 62 981 09 1777. Muito bem. Uma questão que hoje vamos tratar é sobre Jacques Derrida. Nós vamos falar sobre o foi et savior. Foi et savior, tá? Que foi uma expressão de uma grande obra de Jacques Derrida, certo? Jacques Derrida, ele alude uma passagem no seu escrito Quatre heures de Jean Genet, isso é francês, né? Entendendo que a questão da religião não pode ser evitada, certo? E dessa maneira é que ele então vai empreender uma reflexão até sobre a história da filosofia e da distinção entre a fé e a razão, no sentido até histórico. O filósofo argelino Jacques Derrida, em uma teoria de origem comum e a ambas, inclusive, em uma espécie até de ligação fiduciária, certo? Ele precedeu todas as comunidades, toda a religião positiva, como também todo o horizonte ontoantropológico, certo? E também antropoteológico. A raiz religiosa, ela vai constituir, certo? Um ato de fé que transcende justamente o um para chegar ao outro absoluto, certo? A raiz religiosa, então, constituindo como um ato de fé, ela também é entendida assim como sendo a religião, aonde o ser transcende, certo? E o que ele chama até de telectotecnociência, certo? Telectotecnociência, que é derivado de uma mesma fonte, certo? Até mesmo como eles vão se posicionar como oposição e até como eles vão depender um do outro, certo? Até vai se espalhar no aspecto juntos, posicionando como sendo opostos, certo? Então, dentro de um processo que o Derrida chama de globalatinização, certo? Antes até de qualquer coisa, no seu Hic et Nunc, quando se deveria falar de religião e até mesmo tentando pensá-la ou consagrar-se a ela. Faz-se então necessário, nesse sentido, nesses aspectos, antes até de se dizer e se pronunciar, podemos dizer aqui um rigor, tá? A respeito do que é trangido e proposto na religião, ou seja, uma limitação, e aí vem o aspecto moral, tá? O pudor, o respeito e também ou até mesmo, podemos aí inserir aqui, o fervor, tá? E o fervor em uma palavra até que seria de sentido totalmente já litúrgico, tá? Logo no parágrafo inaugural do Foi et savior, o Derrida ele vai questionar principalmente como é possível falar sobre a questão da religião e da religião ser permitido falar no singular sem vir a titubear a questão do estremecer e venido dessa maneira até alguns momentos litúrgicos atuais, certo? Da mesma forma, ele vai questionar sobre quem teria a audácia, inclusive, de pretender que a própria religião ela seja um assunto reconhecível e novo, cerceando-a, inclusive, em alguns aforismos, como, por exemplo, coragem, ambição necessária, tá? E mesmo até fingindo algumas abstrações de tudo, de quase tudo, ou até determinada abstração, tá? Segundo até o Derrida, talvez seja preciso se apostar
na mais concreta e na mais acessível, mas também na mais desértica, certo? Podemos dizer aqui abstração. Até porque o autor ele vai vincular a questão de uma abstração com a da salvação quando ele pergunta se ela acontece, ocorre por abstração ou se ela se torna possível, tá? Ser salvada de uma abstração. Chegando inclusive a propor a questão sobre onde está a salvação, dando ensejo a uma primeira reflexão, a saber se é possível separar um discurso da religião em um discurso da salvação. Aí ele vai transitar entre a religião e a salvação, isto é, sobre o santo, o sacro, certo? O salvo, o indne e o inem, certo? E que seria, na verdade, o Sanser, o Sanctus, Heilig e Holy, certo? Então, seria os equivalentes supostos de tantas questões linguísticas, até mencionando aqui a terminologia no inglês. Então, aprofundando mais essa reflexão, Derrida vai indagar que se a salvação ela é, no caso, sinomínia, certo? De redenção, ela antes ou depois do mal, e sobre até onde o mal estaria hoje, mais especificamente, certo? Ou ela se torna um mal radical. E com isso, supondo que ainda há uma imagem estética, certo? Que ela se considera inédita do mal radical, que seria, na verdade, o fenômeno marcante do nosso tempo, teria como ser identificado como uma promessa de salvação nos dias atuais e, mais do que isso, encarando ela como se fosse ou demarcasse um caráter sui generis do religioso, que é dito, nesse caso, em todos os meios mediáticos, certo? Então é nesse trabalho, nesse sentido que Derrida ele imbrica, né? Ele trabalha, ele propõe a questão da religião e do mal e da abstração, numa abstração que até ele considera radical e que não concerne as figuras abstratas da morte e do mal e também a doença da morte, tá? Ou fazendo esse contraponto em doença e morte e relacionando as formas do mal que são associadas a questões como tradicionais, tá? Como, por exemplo, um desenraizamento, uma desconstrução ou até mesmo a abstração de uma situação que estava já segura. Então, são essas questões que ele vai trabalhando para poder justamente trazer à lume alguns questionamentos e algumas provocações e algumas assertivas sobre o tema, para poder elucidar ele de forma histórica, filosófica, e para poder também elucidar ele dentro de uma crônica atual e dentro de uma crítica atual, para poder também até tecer a sua visão e também a sua proposta dentro do tema, ok? Muito bem, obrigado. Esse então foi um pequeno comentário, uma pequena e breve exposição sobre o Fait et Savoir, tá? De Jacques Derrida. Nós vamos voltar com esse assunto, ampliando ele